Nós vamos falar hoje sobre números decimais. Abram a página do livro na página 185. Nós vamos falar sobre números decimais. Números decimais são números que apresentam uma vírgula. Nesses números, nós temos a parte inteira e a parte que é a parte decimal. Nós vamos estudar isso um pouquinho, mas antes de nós entrarmos neste assunto mesmo, nós vamos analisar a situação que está na página 185. Abram lá, vou esperar um pouquinho para vocês abrirem. Muito bem. Lá nós temos um painel, vocês estão vendo um painel cheio de ofertas? Onde normalmente nós encontramos esse painel aí cheio de ofertas? Vamos pensar um pouco? Muito bem. Em mercados, em lojas, sacolão, na feira, né? Onde nós encontramos produtos para vender e produtos para comprar, nós encontramos esse tipo de numeração. Observem o sinal que está antes do número. Estão vendo? Esse sinal aqui é o sinal do nosso dinheiro. Cada país apresenta um sinal diferente. Esse aqui é o nosso. O R é de real, que é o nome do nosso dinheiro, e o cifrão, que indica valor. E aí nós temos os valores, né? Nós já vimos isso, vocês já viram isso no terceiro ano, vocês já viram no dia a dia, quando vão fazer compras com o papai e com a mamãe, ou vai comprar o brinquedo que você quer, você normalmente vê esse número, né? Isso é um número decimal, é um número que tem vírgula, né? Vamos analisar aí. Qual é o produto mais caro de todas essas ofertas aí? Vamos pensar um pouco? Muito bem. O açúcar. Ele custa R$ 6,40. Certo? Então, nós temos aí o número antes da vírgula, que é a parte inteira, e o número depois da vírgula, que é a parte decimal, que é a parte que indica a parte de 1, que é R$1, é menos do que R$1, né? Então, esse é um número decimal. O número decimal nada mais é que é um número que você tem a parte inteira e a parte decimal, separados por uma vírgula, certo? Então, essa parte aqui, ela indica menos de R$1. Mas vamos continuar, né? Com uma nota de R$5, o que você poderia comprar dessas ofertas aí, ó? Uma nota de R$5. Vamos pensar. Olha só. Você poderia comprar 1 quilo de feijão? Quanto que custa o feijão? Olhem lá. Muito bem. O feijão, ele custa R$2,15. Custa R$2,15. Você conseguiria comprar 1 quilo de feijão com uma nota de R$5? Sim ou não? Sim, porque uma nota de 5 é mais do que R$2,15. Você receberia troco? Pensa aí um pouquinho. Pensa e depois me fala quanto de troco que você receberia na próxima aula. Você deu uma nota de 5 e pagou R$2,15. Você receberia troco? E na letra D? Vamos pensar na letra D. Lá tá falando assim, como que você escreveria em número decimal? Como que você escreveria em número decimal 3 moedas de 25 centavos? Como que você escreveria? Vamos pensar? Olha lá. Números decimais. Então, ó, o R, que é de real, o cifrão, que quer dizer dinheiro, 3 moedas de 25 centavos, ó, 25 mais 25
mais 25. Ó, como que você escreveria? O zero aqui está indicando que antes da vírgula não tem inteiro. Não chegou a R$1. Porque isso aqui, ó, 25, 25, 25, é partes de R$1. Então, se eu contar 25 mais 25 mais 25, vai dar 0, porque não chegou a R$1 ainda, e 75, porque 25 mais 25 é 50 centavos, mais 25 é 75 centavos. Então, o 75 aqui é menos do que R$1. É menos de R$1. Então, se é menos de R$1, a parte inteira do número fica zerada. E aí, eu só vou preencher a parte decimal, que é a parte depois da vírgula. Ok? Então, vamos lá. Abram agora na página 186. Origem e ideias sobre números decimais. Bom, nós vimos lá que os números fracionários, eles apareceram lá no Egito, né? Quando os egípcios foram medir as terras lá, os terrenos, e eles foram vendo que os números inteiros, eles não eram precisos. Porque sempre faltava uma parte, um pedacinho para completar a medição. Então, eles começaram a dividir a corda. Então, eles mediam com uma corda. Se sobrasse um pedaço, eles pegavam aquela corda, dividiam em 4 pedaços e pegavam um pedaço de 4. E assim foram surgindo os números fracionários, né? Que significa fração, que significa parte do todo. E aí eles foram pegando um pedacinho de 4, ou um pedacinho de 3, ou metade de uma corda, dependendo do tamanho que precisava ser completado. Os números decimais é a mesma coisa. Só que nos números decimais, nós temos a parte inteira e a parte decimal. Então, vamos ler esse texto que está na página 186? Nem sempre conseguimos usar apenas números inteiros para registrar uma medida. Em alguns casos, podemos utilizar as frações, mas no Brasil usamos com maior frequência números com vírgula, chamados números decimais, né? Vamos voltar no tempo e entender como isso aconteceu. Sabemos que as frações, como conhecemos hoje, não surgiram todas em um único momento. Então, lá no princípio, surgiram as unitárias, né? Frações unitárias que nós chamamos, que é uma parte de 4, uma parte de 3, um quarto, um terço, um meio, um sexto, né? E as outras frações, elas surgiram a partir da necessidade de termos números menores, né? Frações menores, né? Partes menores. Desse modo, também os números decimais, que são uma forma diferente de representar os números racionais, foram tomando sentido aos poucos, inicialmente apenas a partir das frações decimais, frações em que o denominador é escrito na base 10, né? Então, o décimo, um centésimo, um milésimo, uma parte de 10, uma parte de 100, uma parte de 1000. Então, quando a base era 10, então, a partir disso, surgiram os números decimais, né? Ainda no século XVI, os matemáticos Viette, francês, e Simon Steven, um holandês, insistiram no uso das frações decimais. Foi apenas no século XVII que o matemático escocês John Napier propôs o uso de um ponto para separar a parte inteira da parte decimal, tal como vemos nas calculadoras. Então, o número decimal, ele foi aparecendo de acordo com a necessidade. E aí, a princípio, foi usado o ponto para separar a parte inteira da parte decimal. Como aqui no exemplo, ó. Certo? Então, nos países de origem anglo-saxões, é usado o ponto. Mas no Brasil, é usado a vírgula.
ponto ou vírgula, não importa. Nas calculadoras, nós usamos o ponto para separar a parte inteira da parte decimal. Na escrita, nós usamos a vírgula. Então, tanto o ponto como a vírgula, elas têm a mesma função, que é separar a parte inteira do número decimal da parte decimal ou fracionada, né? Aqui, ó, esse 20 aqui é uma parte de um todo. Qual que é a parte do todo aqui? É R$1, né? Então, o 20 centavos aqui é considerado menor que R$1, uma parte de R$1, certo? Continuando, então. Página 187, exercício 1. Vamos lá? Então, nós vamos corrigir essa lição, porque foi dada ontem para você corrigir hoje. Então, olha só. Aí tem uma banca que nós encontramos normalmente em sacolão, ou na feira, ou até mesmo dentro de supermercado. Nós encontramos uma banca cheia de legumes. Vocês percebem que cada parte dessa banca, nós temos uma placa com valor por quilo. Então, a pessoa vai pagar no quilo esse valor que está descrito aí. Então, nós temos aí tomate, chuchu, pepino, beterraba, cebola, né? Então, ó, observem aí, analisando todos esses alimentos, qual foi o alimento que é considerado de maior valor por quilo? Muito bem, o tomate. Se você perceber aí, você tem que analisar tanto a parte inteira quanto a parte após a vírgula, né? E qual o produto que custa menos, que tem o menor valor por quilo? Muito bem, a cebola. Seria até interessante você colocar o valor ao lado do produto. Então, a cebola, ela custa R$1,35. E o tomate, ele custa R$2,39, certo? Então, letra C. Letra C. Para que serve a vírgula nos números decimais? Olha lá, ó. Todos eles ali são números decimais. Nós usamos os números decimais, como a professora já falou, no nosso dinheiro. Então, para que serve a vírgula nos números decimais? Eu colocou aqui, ó. Coloquei aqui. Separar a parte inteira da parte decimal. Então, o número que vem antes da vírgula é o inteiro. Ó, o número que vem antes da vírgula é o inteiro. R$2, R$1. E o número que vem após a vírgula, depois da vírgula, são partes do real. No nosso dinheiro, nós falamos R$1,35. Então, os centavos é a parte decimal do dinheiro. Ela é menos do que R$1, ok? Letra D. Vamos para a letra D. A letra D ainda cabe aqui no finalzinho. Ó. Com uma nota de R$2, é possível comprar 1 quilo de quais produtos? Quais produtos você pode comprar com R$2 o quilo? Vamos ver lá, ó. Que é menos do que tem que custar ou R$2 ou menos do que R$2 para você poder comprar. Então, ó, o chuchu, o pepino,
beterraba. Ou, por último, a cebola. Então, esses valores aqui, eles são menores do que R$2. Então, você pode comprar qualquer um deles, né? O tomate já não dá porque ele custa R$2,39. Então, ele é mais do que R$2. Então, você não consegue comprar, né? Vamos lá? Letra E. Se você recebesse, né? Se vocês comprarem 1 quilo de chuchu, quanto custa o quilo do chuchu? R$1,65. O chuchu custa R$1,65. E mais 1 quilo de cebola, que custa R$1,35. Né? Ela tá falando, já tá dando a dica pra você, ó. 1 quilo de chuchu e 1 quilo de cebola. Juntos. Quanto que eles vão custar juntos? É muito fácil fazer uma conta de adição com números decimais, gente. É muito fácil. Uma coisa que vocês precisam se atentar primeiro é colocar vírgula embaixo de vírgula. A vírgula precisa sempre estar embaixo da outra vírgula. Sempre. Nos números decimais, quando você vai fazer ou subtração ou adição, as vírgulas têm que estar uma embaixo da outra, tanto de um número quanto do outro. Quando a gente aprendeu adição, subtração, a Pro sempre falava um número embaixo do outro, um número bem certinho para poder dar o resultado certinho. No caso dos números decimais, tem que ser a vírgula. Guardem essa informação, porque mais para frente você vai saber por quê, tá? Mas a vírgula precisa estar embaixo da outra vírgula do outro número. Sempre. De repente, aqui nos números decimais, aqui na parte decimal, vão ter mais números e no outro número vão ter menos números. Mas aqui tem que estar sempre a vírgula uma embaixo da outra. Sempre. A vírgula aqui, ó, precisa sempre estar uma embaixo da outra. Então, sabendo disso, você já vai fazer a conta normal, como você faz outras contas. Você faria uma conta de adição normal. Então, ó, 5 mais 5, 10, vai 1. 1 mais 6, 7. 7 mais 3, 10. Não, lembra que a gente falou? Não cabe. Ah, professora, mas eu tô na ordem dos decimais. Não tem problema. Não, vale a regra, vai para qualquer cálculo, qualquer operação que você for fazer. 2 números, 2 dígitos, não cabem na mesma ordem. Não cabe na mesma ordem. Então, você precisa ir para a ordem seguinte, que seria aqui a unidade. Porque antes da vírgula é unidade, dezena, centena, como você já conhece. Após a vírgula é a classe dos decimais. Então, é décimo, centésimo e milésimo. Certo? Mas antes da vírgula é a ordem, é as classes que você já conhece. Então, aqui, ó, deu 10, fica o 0, sobe o 1 para a classe dos inteiros. 1 mais 1 mais 1, 3, vírgula embaixo de vírgula. Se os dois números têm vírgula aqui, provavelmente, consequentemente, o resultado também terá uma vírgula. Pode ser que um número só tenha vírgula. O resultado também vai ter vírgula. Eu tenho 2 ordens após a vírgula. O resultado também vai ter que ter 2 ordens. Então, vírgula embaixo de vírgula. Fez o resultado, deu R$3. Só que você pagou com uma nota de 5. Se você pagou com uma nota de 5, vai sobrar troco. Porque lá, olha a pergunta do problema. Não é quanto que você gastou. É quanto você vai receber de troco. Por isso que é importante você ler todas as informações de um problema. Porque você precisa saber qual é a pergunta para responder certinho. Então, aqui, ó, receberão de troco. De troco. R$2. Não esqueçam do R e do cifrão, tá? Para representar valor,
tem que colocar o R e o cifrão. Ou escrever R$2, ok? Agora, vamos corrigir a página 188. 188. Vamos corrigir? Exercício 2. Página 188. Exercício 2. Observe os fregueses da padaria do senhor Paulo. Um pediu, eu quero 500 gramas de queijo prato. O outro pediu, eu quero 0,5 quilogramas de queijo parmesão. Eu quero meio quilograma de queijo Minas. Eu quero meio quilo de queijo mussarela. Vocês percebam aí que está escrito assim, 500 gramas, 0,5 quilogramas. Depois está escrito metade. Depois está escrito meio quilo. Olha lá. 500, 0,5 quilogramas, meio quilo. E aí? Quem que recebeu, quem que foi que comprou mais queijo? Quem que foi desses daqui que comprou mais queijo? Alguém saberia me responder? Não existe quem comprou mais. Todos compraram a mesma quantidade. A única coisa diferente aqui é a maneira de se expressar. É a maneira de pedir. Cada um pediu de uma maneira diferente. Mas todos querem dizer a mesma quantidade. Vocês lembram lá das frações equivalentes? Que são escritas de maneira diferente, mas todas indicam a mesma quantidade? A mesma coisa aqui, Foram só escritos de maneira diferente. Eles pediram de maneira diferente, se expressaram de maneira diferente. Mas tudo que foi falado representa a mesma quantidade. Todos os fregueses, 500, aqui 500 é metade de 1.000. Para você conseguir 1 quilo, você precisa de 1.000 gramas. Então, metade é meio quilo. 0,5, 1 inteiro, 0,5 é metade de 1. Então, meio, já está dizendo que é metade. E meio quilo só está escrito em palavras. Então, todas as quantidades é a mesma coisa, tá? 3. Vamos para o 3. Exercício 3. O vovô Alceu quer dividir igualmente 3 maçãs para os seus 2 netos. Então, aí tem 3 maçãzinhas. 3 maçãs. E tem 2 netinhos. Como que ele poderia fazer essa divisão? Bom, por um lado fica mais fácil, né, gente? Dividir 3 laranjas entre 5 netos, como foi da outra vez. Aqui eu tenho 3 laranjas e 2 netos. Então, eu sei que um vai ficar com uma maçã e o outro a outra. Mas vai sobrar uma maçã? Como que eu poderia fazer isso para que todos ficassem com a mesma quantidade? Lembra lá? Números fracionados. Números fracionais. Vamos lá? Vamos pensar. Uma maçã para 2 jovens, para 2 crianças. Eles têm que ficar com a mesma quantidade. Isso mesmo. Eu dividiria na metade. Um ficaria com uma metade e o outro com a outra metade. Mas como que eu escreveria isso em forma de fração?
em forma de fração. Ó, para cada neto, um inteiro, porque cada neto recebeu uma maçã. Cada neto recebeu uma maçã, mais metade da terceira. Então, nada mais que isso aqui, ó. Uma maçã inteira mais metade. E em números decimais, teria como você escrever? Claro, claro que teria. Olha só. Ou, em números decimais, um inteiro. Olha lá, lembra que eu falei? Um inteiro, que cada jovem, cada criança recebeu 1,5. O 5, ali após a vírgula, é a metade de 1. Lembra que eu falei? Antes da vírgula é a parte inteira do número. Depois da vírgula é a parte decimal. Então, o 5 aqui, ó, representa metade de 1. Então, uma maçã e meia, ok? Ali a letra B. Ó lá, letra B seria justamente a segunda resposta. A letra B seria a segunda resposta, lá que a professora colocou na letra A, né? A letra C é a resposta, a letra B, na verdade, nós já colocamos. A letra C na régua. Lembra lá a reguinha? De novo a reguinha lá, ó. 0, 1, 2. Opa. 0, 1, 2. Os números grandes são as partes inteiras, né? E os pequenininhos aqui, ó. As partes pequenininhas são as partes fracionadas da régua. Então, 1 é 1 centímetro, 2 centímetros, e os risquinhos que estão no meio, eles são partes de um inteiro. O risquinho maior aqui, ele significa metade do centímetro, certo? Então, onde eu marcaria aí? 1,5. Onde eu marcaria? 1,5. Eu marcaria aqui, ó, porque aqui é 1,5. 1 mais metade de 1. Letra D. Letra D não tem, desculpa, gente. 4. Exercício 4. A família de Alfredo pediu uma pizza fatiada em 10 pedaços iguais. 3 fatias de marguerita, 3 fatias de tomate com rúcula e 4 fatias de palmito. Letra A, fração, não número decimal. Fração. Que fração representa a parte de palmito da pizza? Olha lá. Lembra que eu falei? Denominador é em quantas partes o inteiro se quebrou. Em quantas partes tem a pizza? A pizza foi fatiada. 10 partes. Dessas 10 partes, quantas partes é de palmito? 4 partes. Então, 4 décimos. 4 décimos da pizza é de palmito. Então, fração como razão. Lembra? Eu dividi a pizza em 10 e 4 pedaços de 10 pedaços é de palmito. Letra B. Se Alfredo comesse apenas uma fatia da pizza, uma só, qual seria a representação dessa quantidade em fração? Em fração. Então, a pizza foi dividida em 10 pedaços, Alfredo comeu uma. Então, ele comeu um pedaço de 10 pedaços nas quais a pizza foi fatiada. E aí, eu escrevo 1 décimo. Lembra que eu falei que os números 10, 100 e 1000 na fração, eles recebem um nome, especial. Vocês lembram disso que eu falei? Vocês lembram? Que eles recebem um nome especial? Então,
Quando eu chego no 10 é décimo, quando eu chego no 100 é centésimo e quando eu chego no 1000 é milésimo. Essas informações vão ser importantes para as próximas lições, tá bom? Então, ó, um grande beijo para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau!